Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é medindo a inteligência emocional. Tópico a ser abordado nesta aula, medindo a inteligência emocional. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de medir a sua própria inteligência emocional, pensar planos para desenvolver sua própria inteligência emocional. Por que é importante medir a inteligência emocional? Como eu falei nas aulas anteriores, diferente da cognição, a inteligência emocional ela pode ser sim medida e melhorada. Um adulto que alcança a sua capacidade plena de raciocínio em torno dos 20 anos de idade, ele não vai aumentar, não vai ser mais inteligente a partir daí. Ele pode absorver mais conteúdo, aprender novos idiomas, novas habilidades, mas isso não aumenta a sua capacidade de cognição, simplesmente usa a cognição que se tem mais ou menos, é como se fosse uma caixa d'água que pode estar cheia ou pode estar vazia, mas a caixa d'água é a mesma. Já a inteligência emocional não, ela pode sim ser melhorada e para ser melhorada ela precisa ser medida, afinal de contas não se melhora aquilo que não se mede, né? Para conseguir melhorar é preciso saber primeiro em que patamar eu estou e definir para que patamar eu quero ir, aí sim eu consigo construir um caminho. Não se melhora o que não se mede. Medir é fundamental e necessário para evoluir, para melhorar. E aí eu trago aqui uma charge do meu livro Inédito Viável, que é por que é importante medir, né? Duas meninas conversando para subir na balança, então uma diz para a outra, né? Não pise aí. E ela pergunta, mas por que ela diz, quando minha mãe pisa, ela chora, né? Então, é uma charge bastante engraçada até, porque não se quer subir na balança, não se quer medir o peso que se tem, né? Essa talvez seria o motivo da tristeza. Mas, para que você evolua, você precisa medir, você precisa saber se você aumentou ou diminuiu em relação ao patamar que você estava. E, se você nunca mediu, como é que você vai saber como é que você pode melhorar? Então, é importante sim subir na balança. E subir na balança é muito importante porque você tem a real fotografia de como você está e não como você pensa que você está. Então é importante medir para você aferir de fato em que patamar você tem a sua própria inteligência emocional. E como é que a gente mede a inteligência emocional? A gente passou nas aulas anteriores quais são as escalas e subescalas da inteligência emocional. Nós passamos as 5 escalas e as 3 subescalas que compõem cada escala maior. Então a gente pode pensar num modelo de gráfico que seja bem simples, né? Por exemplo, o que é autopercepção? Autoestima, autorrealização, consciência emocional. E aí eu coloco de 0 a 10, né, num indicador para conseguir ter uma régua de marcação. Pode ser de 0 a 100, pode ser de 1 a 5, pode ser de 0 a 5. Você pode definir como você quer medir. Eu coloquei um exemplo aqui de 0 a 10, porque aí fica uma amplitude maior e aí você consegue se autoavaliar. Você coloca ali as 5 escalas com as 3 subescalas de cada escala maior e aí desenha essa régua nesse formato. Não vai requerer aí tanta habilidade para criar uma planilha eletrônica ou simplesmente uma anotação no seu próprio caderno deste formato. À medida que você tem o conteúdo do que é cada escala e cada subescala, que a gente viu em todas as aulas anteriores, você vai lá ver o que se define, você consegue entender pela cena do filme que foi demonstrado um exemplo, e aí você se avalia, de 0 a 10, em que patamar você está. Se avalia em todas as escalas, e aí você pode ter, por exemplo, ao final dessa avaliação, um cenário como esse, né? Por exemplo, ali no caso, o gerenciamento do estresse está ali em torno do 1, provavelmente seria o Zidane aí se medindo, né? O Zidane que a gente usou no exemplo para elucidar. Então, no gerenciamento do estresse, talvez ali ele não conseguiu ter flexibilidade, tolerar o estresse, nem viu muito otimismo. Na tomada de decisões também ficou um pouco baixo, né? No controle de impulsos ali, e talvez nas outras perspectivas ele estava melhor avaliado. Mas por que é interessante olhar dessa forma? Porque ao medir, eu consigo saber exatamente qual é a escala que eu preciso melhorar para encontrar um equilíbrio em todas as escalas. Porque a inteligência emocional, na realidade, o que você precisa fazer? Conseguir equilibrar ao máximo todas essas escalas.
Porque olha um exemplo interessante. Imagina que eu tenha um alto grau na autoestima. Então, bacana. O que é autoestima? Vamos recordar. É gostar de mim como eu sou, compreender meus pontos fracos, meus pontos fortes, mas me respeitar, gostar de mim. Então eu tenho uma autoestima elevada. Imagina que eu tenho ali uma marcação de 10. E na minha autoestima eu também tenho uma autorrealização bastante elevada. Mas, na autorrealização eu tenho uma autorrealização menor. Significa que existe um desequilíbrio entre o que eu acho que eu sou, o modo como eu me vejo, e aquilo que de fato eu me proponho a fazer. Então, se existe um desequilíbrio entre, por exemplo, autoestima e autorrealização, significa que eu vou jogar para baixo a minha inteligência emocional. Significa que eu não vou ter tantos resultados para mostrar que corroborem com a autoestima que eu tenho. Do mesmo modo, eu posso ter, por exemplo, uma alta consciência emocional. Imagina que eu tenho uma alta consciência emocional. Eu sei exatamente o que eu sinto e quando sinto e quais são as reações que eu tenho. Muito bem, então eu tenho lá 10 em consciência emocional. Mas, por exemplo, no interpessoal, na empatia, eu tenho uma baixa empatia. Então significa, de novo, desequilíbrio da minha inteligência emocional. Porque apesar de eu conhecer as minhas emoções, eu não estou sabendo lidar com a emoção dos outros, com os outros. Não estou desenvolvendo a minha empatia. E aí eu posso brincar, né? Depende da avaliação que você faz, você pode tentar estabelecer essas correlações entre uma e outra. E aí, qual que é o modelo ideal? O modelo ideal é você conseguir, de alguma forma, trabalhar em equilíbrio todas essas escalas da inteligência emocional. Muito bem. Por que é importante medir? Né? Medir só se melhora o que se mede. Então, eu preciso medir. Mas como é que a gente consegue evoluir na inteligência emocional? Bom, primeiro estágio, vamos imaginar aqui uma régua de 0 a 10 nível de competência e de 0 a 10 nível de consciência. No primeiro momento, quando você só ouviu falar de inteligência emocional, mas não sabia exatamente o que era, então você estava no nível 0 de consciência sobre o tema e também 0 de competência, porque afinal de contas você não conhece como é que você vai desenvolver a competência. E lembra quando eu disse competência? Lá na nossa primeira aula era a junção de conhecimento, habilidade e atitude. Inclusive a definição de inteligência emocional é um conjunto de competências emocionais e sociais. Então eu não tinha competência, porque eu nem sabia que existia. Estávamos no estágio 1, quando a gente começou a primeira aula de inteligência emocional. Agora, você já está no estágio 2, porque você já tem consciência, inclusive, das escalas que compõem a inteligência emocional. Mas talvez você ainda não tenha alcançado o nível 3, que é ter a consciência do que é e ter a competência para ser no nível que você gostaria de ser. Mas estar no quadrante 2 significa que você já tem consciência do que é preciso ser feito. Você já viu todos os exemplos, todos os filmes, então você já consegue, na sua cabeça, perceber o que precisa ser trabalhado em você. Qual que vai ser o estágio, naturalmente, quando você começar a praticar aquela escala que está em menor nível? Você vai automaticamente passar para o nível 4. E o que é o nível 4? É o nível que você já nem tem mais consciência, porque você já sabe que funciona daquela forma e você está completamente competente para fazê-la. Então, qual que é o segredo do aprendizado? É você sair do nível 1, que é inconsciência e incompetência. Inconsciência não sei que existe, portanto não tenho competência para fazê-lo. E chegar no nível 4, que é ser completamente competente naquele grau de inteligência que eu determinei que seria, e até inconsciente, porque passa a ser involuntariamente. Um exemplo que eu sempre dou é como aquela música que você ouve pela primeira vez numa festa de amigos, e você ouve aquela música, alguns amigos seus cantam aquela música, mas você não conhecia. Então, você estava no nível 1, porque você não tinha consciência que a música existia e, portanto, não tinha competência para cantar aquela música. No segundo momento, você não está mais naquela festa com seus amigos, mas você ouve aquela música. Então você reconhece porque você tem consciência que ela existe. Mas você também ainda não sabe cantar, porque você precisa praticar um pouco para aprender, para decorar. No nível 3, você sabe que a música existe e quando toca no rádio você até canta alguns versos dela. Ou seja, você tem a consciência que ela existe e você tem alguma competência para cantá-la. O tempo passa, muitos anos se vão e um dado dia você escuta aquela canção novamente. Você não tinha mais consciência da existência, mas ela já estava lá.
E aí, automaticamente, sem mesmo lembrar daquela música, você começa a cantá-la, porque você já tem a competência adquirida, você tem inconsciência, não lembrava mais que ela existia, mas tem a consciência para cantar. E a inteligência emocional também é assim. Quando você não tem a consciência, né, de que existe e talvez age, você não tem consciência e nem competência de que é isso. A partir do momento que você compreender o que é inteligência emocional, você vai saber já conscientemente o que você precisa fazer. E ao fazer várias vezes, ao praticar várias vezes, você vai se melhorar e vai fazer de forma inconsciente, naturalmente. Lembra quando a gente fala de emoção, pensamento, atitude, comportamento e resultado? É isso. Automaticamente os seus pensamentos, as suas emoções vão te levando para naturalmente tomar decisões melhores, gerenciar melhor o estresse, a perceber o seu nível de autorrealização, enfim, todas as escalas que compõem a inteligência emocional. Eu gosto de uma frase do Fitzpatrick que diz que aprender é descobrir que algo é possível, né? E aprender é isso mesmo, é descobrir que é possível melhorar a minha própria inteligência emocional. Mas primeiro eu preciso aprender. E ao aprender, eu descubro que sim, é fato, né? É possível fazer melhorá-la. Existe aí, obviamente, entre você sair do estágio 1 para o estágio 4, existem duas vertentes aí que são importantes, né? O que é fácil, o que é difícil. E eu sempre digo o seguinte, o que hoje é difícil, no futuro, se você praticar, vai ser fácil. Assim como o que hoje é fácil, pode ter sido no passado bastante difícil. O que mudou em relação a ser fácil e ser difícil? O tempo e a dedicação que você deu àquilo. Se você hoje acha que é muito difícil desenvolver a sua inteligência emocional, tudo bem, é questão de tempo e dedicação. Se você se dedicar todos os dias a fazer um exercício, uma reflexão sobre o tema, com o tempo isso vai ser fácil. Com o tempo você vai naturalmente ir para o quadrante 4, ok? Competência desenvolvida é nada mais do que a soma do tempo e a dedicação. Todo dia um pouquinho de dedicação, com o tempo você desenvolve a competência. E aí aquilo que hoje é difícil, amanhã será fácil, assim como várias coisas que hoje para você são fáceis, foram no passado difíceis, mas você dedicou tempo e esforço e conseguiu aumentar o seu nível de competência e, portanto, ficou fácil. Inteligência emocional não é diferente. Uma frase do Paul Meyer é que, quando o desejo está presente, qualquer atitude ou característica de personalidade pode ser eventualmente desenvolvida. Inteligência emocional é uma competência, e se é uma competência, pode ser desenvolvida. Como eu falei na primeira aula, né, se a gente nasceu no Brasil e fala português é porque a gente desenvolveu a competência de falar português. Se tivéssemos nascido na França ou nos Estados Unidos, falaríamos francês e inglês, competência desenvolvida. Não nascemos falando português, não nascemos falando francês nem inglês, mas desenvolvemos a competência para falar. Inteligência emocional também é assim. Se você tem o desejo de se desenvolver na sua inteligência emocional e alcançar melhores resultados na sua própria vida, você vai conseguir. Basta você alocar tempo e dedicação. Se você tem o desejo, você já tem a motivação para tal. Bom, feito isso, você pode voltar na sua medição e entender em que posicionamento você está e se fazer a seguinte pergunta, né? O que você pode fazer a partir de hoje para aumentar a sua inteligência emocional? O que você pode tomar como compromisso e olhar na escala que está menos desenvolvida, o que você pode tomar em termos de atitude para melhorar a sua inteligência emocional? É, no fundo, um compromisso com você mesmo. Inteligência emocional é você querer evoluir, querer dar mais inteligência às suas próprias emoções para ter melhores resultados na sua própria vida. Esse curso todo, ele foi desenvolvido com base na teoria da inteligência emocional, que é divulgada no livro que vocês estão vendo a imagem. É um livro que não tem versão em português ainda, mas toda essa teoria, inclusive com todos os detalhes e todo o histórico, está lá nesse livro. Se você quiser aumentar o seu conhecimento e aprofundar os seus estudos sobre o tema, você vai encontrar toda a teoria neste livro. E aí eu recomendo para vocês também alguns links aqui do Daniel Goleman falando sobre inteligência emocional e também o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, que esse sim tem em português e traz também toda a teoria de inteligência emocional cientificamente desenvolvida até hoje.
Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre medindo a inteligência emocional. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais.